Oi, a gente está aqui com mais um episódio do Lá no Exterior e eu sou a Carol Miyazaki Paula Dodson. e hoje a gente vai falar sobre o quê, Mana Paula? Hoje a gente vai falar sobre solidão, um assunto bem vasto aí. A gente vai restringir um pouquinho para a solidão de quem está, né, ou pensa em vir para o exterior, e junto com essa solidão, tudo que acarreta a partir daí, né? Enfim, vamos lá, Carol, dá a sua Vamos lá. introdução aí. Eu vou trazer um pouco da minha história, né? Eu vim para cá sem os meus pais dessa vez, então para mim já foi bem diferente do que a primeira vez. Eu acho que até comentei em algum podcast que a gente fez, e isso já trouxe essa sensação maior de solidão, né? Para mim foi bem difícil a despedida no aeroporto. Acho que sempre essa despedida quando é para o exterior, né? Por mais que a gente às vezes pense, vou voltar daqui a um ano, é difícil. E como eu não tinha data para voltar, então foi mais difícil ainda. Então o processo de solidão acho que aconteceu até antes, uns dias antes, porque eu já sabia que eu ia embora, eu já sabia que não tinha data para voltar. E ali naquele momento aí eu senti de fato tudo aquilo que eu estava sentindo uns dias antes de ir embora. E eu não consegui me despedir do meu pai pessoalmente no aeroporto que ele estava trabalhando e do meu irmão mais novo. Então, só foi minha mãe, a minha irmã e algumas tias minhas que são super presentes. Uma tia minha e as minhas primas, que são primas bem presentes na minha vida. Então, ajudou ali a dar aquele acolhimento, aquele impulso, né? Aquele movimento de vai, né? Aquela potência. E quando eu estava aqui, eu passei por uma separação, então eu acho que foi o momento mais difícil para mim dessa solidão, porque além da solidão da família, era a solidão de ter alguém ao meu lado. E essa solidão ficou muito latente quando houve essa separação. Então foi muito difícil para mim na época, e eu cheguei até a cogitar voltar. E eu percebo que esse movimento de solidão é um movimento muito presente para as pessoas que moram fora, né? Sim, sim. Muitas pessoas acabam vindo sozinhos, né, sem nenhum parceiro, pessoas que, como a minha história, vieram com parceiro e se separaram, porque há muitos casos de separação, e a gente vai falar sobre isso, né? Muitos casos de separação, de término de relacionamento no exterior, e pessoas que vêm e as famílias ficam, mas estão programadas para vir. Isso também acontece aí nos Estados Unidos? Acontece bastante. E aí, pegando um gancho da sua história, vou trazer um pouquinho da minha também, que quando eu vim para cá, é interessante você ter falado que essa solidão começou antes, porque a minha também começou antes, né? Eu comecei a sentir solidão lá no Brasil, e o movimento de querer fazer alguma coisa para preencher essa solidão, vamos lá, solidão, a palavra solidão, ela está muito linkada a retiro, a abandono. Então, o que eu comecei a sentir lá no Brasil foi muito disso, foi muito desse estar abandonada mesmo no meio dos meus, né? E era uma coisa muito interna. Hoje eu consigo entender que era uma coisa muito interna, mas num primeiro momento eu linkei isso a não pertenço mais aqui, não estou me sentindo mais bem aqui. Eu não conseguia classificar como solidão isso da forma que eu consigo hoje, mas no fundo era essa solidão de mim mesma, né? E aí quando eu vim para cá, vieram junto todos os medos, né? Os medos de perder o que eu tinha no Brasil, que era a companhia dos meus, né? Da minha família, dos meus amigos. E aí, chegando aqui, essa solidão tomou uma proporção muito maior mesmo. Mas aí, hoje eu consigo entender, Carol, não sei se é assim para você também, que quando a solidão, por não estar perto das pessoas que a gente ama, e por estar num país diferente, por estar sem amigos no primeiro momento. Nossa, deixa eu beber um pouquinho de água. Sim. Nossa, é muito interessante esse movimento da solidão que você falou. Eu até queria depois falar um negócio sobre isso. Vai falando.
a gente chega aqui e tem que construir tudo de novo, né? Os amigos, às vezes a gente forma família. No meu caso, eu vim divorciada, então eu não tinha uma pessoa, né, para compor para compor esse vazio que vem junto com a solidão. Então essa solidão foi tomando uma proporção grande, e aí eu queria salientar uma coisa que foi muito importante, né, para eu entender hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, que essa solidão ela era de mim para mim mesma. Porque se a solidão não fosse da gente para a gente mesma, a gente não se sentiria sozinha, às vezes, no meio de um monte de gente. Então, não é sobre, né, o outro, não é sobre estar com um parceiro, não é sobre... Não é. A solidão é quando a gente, para mim, com toda a consciência que eu desenvolvi hoje, é sobre estar sem a gente mesma, né? Porque quando a gente está sozinha, a gente está ali face to face a face com tudo que tem dentro da gente, né? E aí, se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho o afeto por quem eu sou, se eu não tenho esse carinho, por N motivos, por eu não me conhecer, às vezes, porque quando a gente está com muita gente, a gente se preenche dessas pessoas. A gente se preenche do carinho da família, a gente se preenche do amor do marido, a gente se preenche do amor da mãe, do pai. E aí fica gostoso. E aí a gente não vai prestando atenção para esses vazios dentro da gente, para essa solidão dentro da gente. E aí, quando a gente, né, se retira dessa zona de conforto, que é estar no país da gente com os nossos, a gente fica, não tem para onde correr, a gente fica aí de frente para os nossos déficits, eu diria, de frente para o que não tem, né? Porque a solidão coloca a gente numa posição de um vazio profundo. E aí, esse vazio, se a gente não consegue preencher da gente mesma, se a gente não entende que é da gente mesmo que a gente precisa se preencher, a gente começa a colocar os paliativos no lugar, mas acreditem, não vai preencher por completo, né? Por mais paliativos que a gente coloque, por mais compras que eu faça, por mais baladas que eu vá, por mais que eu beba, por mais que eu faça sexo, nunca vai preencher o que realmente a alma ali tá sedenta por ter, que é a essência da gente mesmo. Né? É assim para você Nossa, também? muito, demais. E a gente acaba... É porque a gente, a todo momento, a gente não quer sentir a dor, né? A gente quer estar no prazer. E a dor, depois que eu assisti Divertidamente, eu assisti já várias vezes, e esses tempos atrás eu senti a necessidade de assistir de novo. Que eu acredito que cada vez que a gente assiste, a gente tem um novo olhar, né? A gente percebe alguma coisa diferente. Então, eu sou a pessoa que assiste o mesmo filme se precisar várias vezes, e ainda mais quando eu gosto, né? Do filme, do desenho. E ali eu percebo que a tristeza, ela foi a fundamental no processo da menininha, né? Então, quem não assistiu, quem já viu, vejam de novo, porque a gente acaba não querendo entrar em contato com essa tristeza, com essa dor, com esse vazio, e acaba não percebendo que aí ele tem um papel importante de grande valor, assim como a alegria, como outras emoções, sentimentos que a gente tem para nos direcionar. E aí o que você falou sobre a solidão, eu achei muito interessante que muitas pessoas acabam sentindo esse vazio, essa dor, essa tristeza da solidão, mesmo estando com outras pessoas. Então, é um processo que, agora você falando, é um processo que eu já sentia, mesmo estando no Brasil. A sensação de eu não pertenço mais a esse lugar, era uma solidão, tipo, eu posso até dizer, é como se fosse meio que a gente tá meio que num limbo entre lá e cá, né? Eu sinto que não é mais para estar aqui, é a sensação de se sentir ali no próprio país, mas tem os vazios, as dores e propósito, tem tanta coisa que envolve para a gente ir para o exterior, né? Sim. E muitas pessoas acabam estando
com outras pessoas, de pessoas bacanas, legais, que geram vida, mas acaba mesmo assim se sentindo sozinho, acaba se sentindo triste, sentindo aquele vazio, essa solidão, e muitas vezes não percebe que está ali sentindo toda aquela solidão e acaba negligenciando, acaba achando, não é tão importante olhar para isso, não vou olhar agora, não quero entrar em contato com isso, porque não percebe realmente o valor que aquilo tem, né? Porque acredita que o valor está somente nas coisas que julga ser boas, e o valor também está nessas coisas que a gente coloca os olhos e julga como ruim, né? Sem dúvida, sem dúvida. A solidão ela é responsável por fazer a gente se conhecer, né? Quando a gente sente a solidão e a gente fica só, quando é uma escolha, até a gente administra de uma forma mais saudável, mas quando não é uma escolha, quando a vida vai te deixando sozinha mesmo para você porque assim, quando a gente vem para o exterior, a gente, num primeiro momento, a gente fica sozinha mesmo. Eu tinha minha irmã aqui, hoje eu tenho mais pessoas da minha família, mas mesmo assim, somos pessoas de personalidades completamente diferentes, então a gente não se preenchia assim num primeiro momento. Claro, a companhia era gostosa, a gente fazia algumas coisas junto, mas ninguém vai preencher a gente da gente, porque a gente é único, né? Somos seres aí, somos uma unidade só, mas a gente está aqui num processo de individualização. Então, ninguém vai preencher a gente, né? Do jeito que eu quero a tampa do meu caldeirão. Não, não existe. A tampa do seu caldeirão é você mesmo. Adorei a tampa do meu caldeirão. Que eu sempre ouvi falar tampa da panela. A tampa do caldeirão é mais chique. A tampa do caldeirão pende para a bruxa, né? Então, ninguém vai preencher a gente mesmo. E quando a gente aprende isso, eu vou falar de mim, né, que é mais fácil. Eu fui aprendendo isso com a solidão, que eu tinha horror à solidão. Eu tinha horror à solidão, eu tinha horror a ficar sozinha, eu tinha necessidade de ter namorado o tempo todo, saía de um relacionamento, entrava no outro, saía do relacionamento, entrava no outro, e ficar sozinha para mim era a morte, né? Então, assim, quando eu vim para cá, que eu realmente fiquei de frente com a solidão, né, de cara com ela, claro que num primeiro momento a gente tem aí alguns mecanismos de defesa que ajudam a gente a procurar os amigos, né, fazer amigos. E aí eu fiz muitos amigos, mas mesmo assim a solidão ainda começou a me pegar de uma maneira. Eu fui começando a me sentir vazia de novo, mesmo estando com as pessoas. Né? Eu acho que num primeiro momento até preenche, porque satisfaz, né? Mas como aquela satisfação é rasa, não permanece. E aí isso vai vindo à tona de novo e te colocando num vazio de novo para você entender que não é sobre fora, é sobre dentro. Então, a solidão, ela foi, acho que uma das maiores propulsoras aí do meu desenvolvimento, né? Porque ela foi ali o impulso que eu precisava para entender que tinha alguma falta, e essa falta era em mim, e não seria o externo que iria me preencher, seria eu mesma, né? Seria preenchido da Paula para Paula mesmo. Eu acho muito interessante que, agora, conforme você está falando, veio muito isso para mim. A gente que vai para o exterior, em algum modo a gente passa, em algum momento, a gente passa por essa solidão. E eu acredito que veio isso para mim agora, acredito que seja no nosso propósito para olhar para a gente, para reconhecer os vazios que tem dentro da gente, que muitas vezes, como estávamos dentro do nosso conforto, estando ali com a família, a gente acaba se distraindo com o que precisa ser olhado de fato. E aí, quando a gente vai para o exterior, muitos relacionamentos acabam, a gente vai sozinha, que nem você falou, face to face, a gente fica de cara com a gente.
de Sim. cara com esses vazios. E muitas vezes a gente não consegue nomeá-los, porque é um vazio, e aí é um vazio de muitas coisas, mas não consegue perceber sozinho. Vazio do que é? É lógico que é um vazio, no fundo é um vazio da gente mesmo, né? Mas Sim. é vazio do quê? De amor próprio, claro, no fundo é isso, mas aonde que eu me perdi? O que que eu preciso fazer, além de me amar, de fazer esse processo de si para si? Muitas vezes a gente precisa reconhecer e conseguir direcionando esses caminhos que nos levaram a esse momento de sentir essa solidão, de sentir esse vazio, que muitas pessoas acabam vindo para cá, mesmo que não termina um relacionamento, fica sozinho, né? Muitos tios mesmo, meus, vieram primeiro, e depois as minhas tias vieram, ficaram um tempo aqui sozinhos, sem os filhos, sem a esposa, e entraram muito em contato com essa solidão, e eu acredito que também o que ajuda eu posso dizer, a gatilhar isso, além de você estar num país totalmente diferente, é que muitas pessoas chegam, eu posso falar por mim mesma e por todas as histórias da minha família que vieram para cá, é que você chega e você vê um apartamento vazio. Porque a nossa casa, ela tem essa questão essa questão, essa energia, né? O arquétipo da casa no coletivo tem essa energia de acolhimento, de ser o nosso porto seguro, de ser um lugar de descanso, né? E quando você sai da sua casa, mesmo independente de como ela seria, mas a sua casa, a sua família ali no Brasil, e você vem para um lugar que você, às vezes, muitas vezes não conhece, porque muitas pessoas chegam aqui e nunca viram um apartamento onde vão ficar, como foi o meu caso. Eu cheguei já com o emprego certo, onde eu ia trabalhar, então já vim com o emprego definido, e um apartamento que eu nunca tinha visto. Eu só sabia que ele era um quadrado, era, como que chama? Em inglês, tem, aqui também fala, eu ia falar, ai, como que é? Um loft, Eu ia falar, um, tipo loft, é, kitnet, ah, tá, tá. kitnet. E era uma kitnet o lugar onde eu fiquei. E quando a gente chegou, só tinha uma panela de arroz, que é a panela elétrica que a gente usa aqui, um futon, que geralmente dorme no chão aqui no Japão, então era aqueles colchonete de chão, e só, e mais nada. Então, eu acho que o impacto só do processo da gente estar ali, de ter as expectativas de como vai ser, né, os planos, mudar tudo, deixar a família já vem sentindo tudo isso, e quando chega num lugar vazio, sem nada, entra em contato mais com com esse vazio, com essa solidão, né, porque você está acostumado com uma casa, e agora aquele lugar vai ser sua casa. É bem, eu não sei como que foi para você, se você chegou e ficou na casa de alguém, que isso eu acho que já dá esse acolhimento, né? Ai, Eu, eu tive alguns adendos aí que me ajudaram, porque eu já vinha para cá de férias, por muitos anos eu fiquei vindo de férias, né? Então eu conheci o ambiente, conheci o lugar, mas vir de férias é uma coisa, vir para morar é outra, né? Eu só conheci os Estados Unidos de fato quando eu passei a morar aqui mesmo. Mas eu tive um adendo que me ajudou, porque eu morava sozinha no Brasil, então eu desfiz de todas as minhas coisas e entreguei. Eu não fiquei com um pé no Brasil. Não, eu desfiz de tudo que era meu. Roupa, apartamento, carro, eu desfiz de tudo que era meu. Então eu não tinha para. Eu tinha memória para onde voltar, óbvio, mas eu não tinha eu não deixei um ponto de, de passado para eu poder voltar e falar, ai, minhas coisas estão lá. Ai, não, não deixei, né? Esse foi um ponto. Chegando aqui, eu já tinha a estrutura da minha irmã, porque ela já morava aqui, mora aqui há 20 e poucos anos, então eu já tinha a estrutura dela, né, do lar dela, então eu fui acolhida, né, por esse lar. Embora não fosse o meu, e aí eu senti isso rapidamente, né? Porque é uma pessoa que mora sozinha também. Por tantos anos, ela tem os costumes dela, as coisas dela. Então, eu fiquei um ano morando com a minha irmã e depois eu fui morar sozinha também. E quando eu fui morar sozinha, eu entrei já com essa
energia de construção do novo. Então eu fui feliz, né? Eu fui feliz. O apartamento também estava vazio, só que aqui o apartamento já tem a cozinha completa, já tem geladeira, fogão, micro-ondas, às vezes tem máquina de lavar. Então, né, eu já entrei ali pronta para construir o que eu do nada, né? Mas era como eu gostaria mesmo. Né? Era essa construção que eu estava precisando internamente, mas no primeiro momento eu ainda não sabia disso, então, a hora que eu olhei aquele espaço vazio, eu falei, opa, vou construir do meu jeito, né? Do zero. Então, Interessante. foi um momento muito feliz da minha vida no primeiro momento. E aí, depois que eu né, fui mobiliando, fui dando a minha cara para aquele espaço, chegou a hora de eu olhar para dentro. E aí aí a vida foi afunilando, me afunilando na solidão de novo para que eu olhasse para dentro. Ok, você já construiu fora, você já foi no máximo do fora, agora não tem para onde você construir mais fora, vamos para dentro. Nossa, que incrível. Como cada história é única, né? E como que Verdade. a solidão, ela direciona, eu acho que tudo na nossa vida, ela tá direcionando a gente para olhar. A solidão, ela vem com uma potência muito grande de vazio, de um sentimento de, posso até dizer para mim, quando eu falo de solidão, um sentimento de não pertencimento também. É uma sensação de tipo, ai, parece que eu não pertenço aqui, eu não pertenço, na verdade, a mim mesma, Sim. né? E, e quando a gente começa a olhar para esse vazio, para essa solidão, principalmente quando a gente está no exterior, principalmente quando a gente não, às vezes tem a família no Brasil, mas não tem uma casa ali, né, que é nossa, que a gente às vezes pode voltar, ou mesmo se tem, fica, poxa, será que eu volto? Será que não volto? Acaba, a gente acaba às vezes ficando, e aí, o que eu faço com isso? Que direção que eu tomo? Mas primeiro a gente precisa olhar para essa solidão e perguntar o que em mim eu não estou me dando? O que ainda falta eu me dar? O que ainda às vezes eu preciso soltar muitas vezes? Porque para mim a solidão ela também envolve, quando eu falo de solidão, envolve também o abandono. Muitas vezes a gente se abandonou para colocar outra pessoa na frente, né? Se doou demais para uma relação, para alguma coisa, né? Para alguém, e acaba não percebendo essa falta de nós mesmos, esse autoabandono. Porque no Sim. meu caso, quando eu me separei, foi quando eu senti esse vazio da solidão. E aí me veio o autoabandono. E aí me veio esse vazio que eu precisava olhar, porque eu não tinha mais ninguém, nenhum paliativo, nenhuma distração. Agora eu preciso olhar para mim, né? Para esse amor, para essa falta de mim mesma. E esse abandono já estava aí, né, Carol? Não é que ele foi criado a partir da separação, ele já estava aí, e aí a separação fez você enxergar isso, né? Isso. E é isso que a gente precisa deixar claro, né, aqui, porque é uma coisa que eu estava construindo, é uma massa, né, um bloqueio, um padrão de autoabandono que eu estava construindo, só que no Brasil eu não enxergava isso. E aí eu precisei de um término de um relacionamento. Então, muitas pessoas, quando, é lógico, existe a dor de um término de relacionamento, para muitas pessoas, como foi para mim, foi muito difícil esse término de relacionamento da minha parte. Só que ali era um momento de eu enxergar essa solidão que estava mascarada, né? Que eu não estava querendo enxergar de verdade. Então, ali foi o momento de eu entrar em contato com ela, entrar em contato com a potência que eu tenho, e às vezes eu preciso voltar para esse lugar de falar: nossa, caramba, eu passei por tudo isso sozinha, porque eu também tinha esse pavor de estar sozinha. Nossa, eu não vou conseguir, é uma sensação de morte. Eu não vou conseguir porque eu não consigo cuidar de mim, meu Deus. E aí eu volto para esse lugar, caramba, me mudei no meio da noite sozinha, que incrível. Eu fiz as coisas sozinha, fui trabalhar, consegui emprego, ia de bicicleta, caramba, eu preciso. E aí, olha que interessante, agora falando disso, a solidão, quando a gente entra em contato com ela e começa a reconhecer essa falta de amor, esse autoabandono e todas essas coisas que interligam essa solidão, esse vazio, é um meio da gente começar a se orgulhar da gente. Quando a gente dá, a gente começa a se orgulhar.
sim. Faz sentido para você? Total, total, total. Porque e isso vai muito dos olhos que a gente coloca, né, na gente mesma. Porque tem pessoas próximas a mim que têm toda essa capacidade de fazer sozinha e faz com excelência, mas não tem olhos para ver. Então entra sempre na dor do eu tô sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu queria um parceiro, né? E não consegue ver que está ali desenvolvendo as capacidades. Talvez, às vezes, era para ela ter acessar esse parceiro, precisava de um olhar bom para ela mesma, de cara, eu tenho capacidade, eu estou sozinha. Até hoje eu fiz as coisas sozinha, né? Eu desenvolvi, eu tenho as minhas qualidades, sim, e eu quero um parceiro não para fazer o que eu já faço por mim, porque o que eu já faço por mim eu já faço. Eu sou completa, né? Eu queria alguém completo para dividir, para compartilhar, não para fazer por mim. Né? E você tocou no assunto de separação, quando a gente estava conversando, né, sobre o tema, coisas recorrentes aí no Japão e aqui também é solidão, separação e traição, né? Que as coisas acontecem muito dessa forma. E aqui também não é diferente. E aí eu fui fazer uma coisa que eu sempre faço, que é pegar a etimologia da palavra para entender melhor sobre aquilo, porque lá na origem da palavra sempre está a origem da questão também, né? Se a gente for lá na origem, porque a gente vai falando de separação, vai vivendo a separação, traição, e colocando elas numas caixinhas de certo e errado, bom e ruim, né? E vai julgando e condenando. Mas quando você vai lá na origem da palavra, você vai entendendo o que de fato está por trás daquilo, né? E aí, na solidão, o que está por trás é o abandono, na separação é o parar e se afastar, na traição é você entregar algo que pode prejudicar o outro. E aí, pegando essas informações, a gente vê que tudo isso é de dentro para fora, porque assim, o abandono, como a gente estava falando, ele já está dentro. O se afastar e o parar e se afastar é porque a separação acontece muitas vezes, eu vejo, isso é um olhar de fora, porque aqui não aconteceu comigo, mas não, né? Eu me separei, casei no Brasil, me separei lá e vim para cá já separada. Mas eu percebo com as pessoas que eu atendo, enfim, que essa separação ela acontece justamente porque existe um polo de abandono dentro de si já, e a pessoa e todas essas três palavras elas te colocam numa ação, né, num movimento. Então, se eu estou ali precisando entender quem eu sou e vim para um país novo, me colocando nesse movimento do novo, do diferente, e eu venho com uma pessoa, né, que eu já trago de outro país, que está ali, que eu estou junto com ela de outro país, com essa pessoa de outro país. Quando eu acesso o novo, quando eu acesso essa solidão, né, que é estar em outro lugar fora da minha zona de conforto, automaticamente, naturalmente, acho que é um processo natural de parar com o que eu já tenho para realmente entrar nesse novo de cabeça. Verdade. E quando acontece a traição, é porque esse prejudicial já está dentro de mim. Né? Então, eu já estou me traindo, quando eu traio o outro, eu já estou me traindo de alguma forma. Né? Então, se eu me abandonei, já é um fato, já estou me traindo. Né? Então, o que acontece, o que a gente olha e vê de separação e de traição, é algo que já está acontecendo internamente nas pessoas, na gente, de alguma forma. E quando chega aqui, quando chega no exterior, quando, né, sai da zona de conforto e vem para o exterior e fica de frente para esse novo, o novo toma conta da gente também. Então, a gente vai tendo movimentos de separar, de afastar, de pôr para fora o que já estava dentro, que faz parte do processo de autoconhecimento mesmo.
né? Às vezes dói. Às vezes você prejudica as pessoas, prejudica. Mas às vezes você se prejudica também, sim. Mas tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento. Eu não estou aqui levantando bandeira da traição de forma alguma, mas eu estou dizendo que às vezes faz parte do processo mesmo, de autoconhecimento, e se eu estou com um parceiro que me traiu, por exemplo, também tem lição para mim aí, né, porque de alguma forma também estou, senão eu não tinha sintonizado com esse parceiro que poderia me trair. Enfim, não é uma coisa muito rasa de se falar e nem a gente não vai nem conseguir, eu não vou nem conseguir colocar isso tudo num podcast só. É um assunto bacana para a gente trazer mais para frente, esse de traição. Mas é para dar uma explanada. Não sei se eu consegui. Conseguiu, foi muito interessante você trazer esse movimento, porque aí isso que a Ana Paula está falando é um movimento energético, né? Tudo, na verdade, é um movimento energético, mas é um movimento energético de estar com o parceiro e ir com ele, e aí, ou estar com o parceiro e depois ele vem, e aí acaba se separando, que é um movimento do novo, é um movimento da gente olhar, é um outro lugar e envolve tantas questões, né? Energia do lugar, né? Do próprio país, os processos do próprio país, que a gente já está expandindo, né? Os processos coletivos daquele lugar, o porquê que a gente foi atraído por aquele lugar. Não tem assim, por exemplo, eu sou mestiça, tem pessoas que casam e não tem nenhuma, eu digo, biologicamente falando, não tem, tá no outro país por causa do parceiro, por causa do casamento, mas por que foi atraída para esse lugar, para esse país e não outro? Né? Então, é um processo energético ali que vai acontecendo e quando chega num lugar, ou depois de um tempo, ou logo quando chega, porque o meu foi muito rápido, eu cheguei depois de 2 meses e já separou, né? Então, foi muito, muito rápido. Tem pessoas que ficam muito tempo e aí acaba se separando depois, né? E aí, esse processo de novo envolve a gente entender que ele sempre, tudo, né? Sempre é construído, sempre como fala, é construído, é alimentado muito antes de acontecer. A minha relação, ela já não estava boa. E eu tinha a ilusão de que estando em outro país iria melhorar. Estando em outro lugar ia resolver o meu problema. Então, quando eu cheguei aqui, quando houve esse processo de separação, aí eu consegui entrar em contato com essa solidão, consegui rever coisas que eu fazia no Brasil, que eu me abandonava. E eu achei muito interessante você trazer essa etimologia da palavra, essa origem da palavra, né? Que ela foi criada energeticamente por um movimento de alguma coisa e aí trouxe a palavra, né? É muito legal isso. Sim, quando a gente vai na etimologia, a gente sai um pouco desse consciente coletivo, né, que coloca peso nas palavras e, consequentemente, nas ações, né? E você tirando o peso, você consegue identificar o que originou aquilo em você. Né? Por que a solidão? Por que a separação? Por que a traição? Sem tanta carga negativa em cima, né? Quando a gente tira o peso, a gente consegue ver com clareza o que realmente levou. Não é porque é uma pessoa ruim, não é porque é uma pessoa sacana, não é. Às vezes é porque faz parte do processo mesmo, e aquilo já está acontecendo internamente de alguma forma e a gente só transborda para fora o que a gente tem por dentro, né? Exatamente isso. Até queria trazer uma coisa, eu acho que eu nem sei se eu falei no outro podcast, que para mim, hoje eu consigo olhar com esses olhos, depois de ter muito ralado na ostra, como a Márcia Marins fala, que é uma coisa muito importante, eu sinto de precisar falar isso. A gente acaba, porque eu me senti traída, e eu não sei até que ponto, mas eu fui traída. E aí, eu falei, eu acho que já em algum podcast, ou se eu não falei, eu vou falar de novo, se eu já falei, eu vou falar de novo, é que muitas pessoas têm um olhar feio para quem foi a pessoa que foi lá e traiu. E a pessoa que foi traída é o coitado. Então eu tinha esse olhar para mim. Ai, que vítima. Ai, que coitada. Ai, meu Deus do céu. Ele foi o responsável. Aí eu tiro o meu cu da reta. E aí a gente não percebe que o que foi que eu fiz, qual foi a minha responsabilidade nesse relacionamento, porque a gente sabe que relacionamento entre duas pessoas são as duas pessoas são responsáveis. O que eu fiz e o que eu precisei
passar, e aí a gente acaba trazendo o olhar, ajustando a lente. Hoje eu consigo ter esse olhar, mas antes eu não tinha, porque eu era coitada, eu queria falar para as pessoas o que que aconteceu comigo, para elas entenderem o que eu passei, a judiação dela. Só que hoje eu consigo perceber que bênção que foi isso. Sim. Que bênção que foi de verdade, porque eu pude olhar para mim, Jesus. Se ele não tivesse feito isso, isso iria naturalmente acontecer de alguma forma, porque já não estava bom. Então, olha que bênção que foi isso ter acontecido, que bênção que foi eu ter sido traída, que bênção que eu pude hoje ressignificar isso da minha responsabilidade nessa relação, Sim, e se porque já eu não estava estava me bom, abandonando. e se já não estava bom, o que que você estava fazendo lá, né? Então, é uma responsabilidade mesmo de eu entender que não está bom, mas eu quero aqui acreditar que vai melhorar, Que né? vai me A gente vai pagando o preço por isso, né? muito. Pode melhorar? Pode, mas o seu parceiro está consciente disso? É uma coisa que vocês vêm conversando e está mútuo aquilo, ou é uma coisa só minha que eu acredito e vou fazer as coisas aqui para melhorar e vou ficar quietinha só observando? Tá se traindo, né? Porque não tá bom para você, você tá fazendo o quê lá, né? E às vezes a gente não consegue sair mesmo, porque é para a gente passar pelo processo mesmo. Porque eu já estive dentro de relacionamentos tóxicos que eu também não conseguia sair, e eu só saí, eu fui saída, na verdade, que não foi nem eu que saí do relacionamento, foi o relacionamento que saiu de mim. Mas hoje eu consigo ter um olhar de aprendizado. Eu também fui essa vitimaça aí que você está falando, de tadinha de mim, e ainda gostava de contar para as pessoas para angariar as pessoas que falavam, ai, ele não realmente não presta mesmo, né? Que eu queria essa força de me colocar na vítima e colocar o outro como algoz, e queria plateia para esse show do vitimismo, né? E eu conseguia, né? Porque a gente consegue, a gente vai manipulando as situações de acordo, né? De acordo com o que fica confortável para a gente. Só que a gente paga um preço por isso, né? Essa responsabilidade da gente mesmo é da gente, né? A responsabilidade da vida da gente é da gente. Não adianta a gente vai manipular até o momento que a vida falar, agora chega. Agora você vai olhar para você e vai pegar as rédeas da sua vida para você e vai administrar ela de uma maneira mais saudável, né? Incrível. Nossa, a gente falou de muita coisa aqui, dá para a gente trazer muitos mais assuntos a partir desse assunto, né? Da questão da responsabilidade, de olhar o processo como um processo, né? Olhar como oportunidade, separar, né? A gente costuma muito olhar as coisas e colocar as coisas em caixinhas, e aí por isso que eu até falei da traição, foi a oportunidade. E aí a gente acaba tirando o olhar do bom e do ruim, mas sim foi o que precisou, é o processo, e qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo do que a gente está passando? O que a gente precisa olhar que não foi olhado ainda? O que a gente precisa acolher que não foi acolhido? Né? Então a gente acaba separando o bom e o ruim. E a gente acaba olhando o que precisa ser, o que eu não estou enxergando, que está querendo me mostrar, né? É Exatamente. incrível isso. E quando a gente coloca as coisas em caixinhas, automaticamente a gente acha que está resolvido, né? Coloquei numa caixinha, justifiquei, está aqui. E aí você perde a oportunidade de olhar para aquilo e expandir aquilo, porque está fechado numa caixinha, num padrão ali, que eu criei como certo, errado, bom, ruim, e tá ali, tá resolvido, eu não preciso ficar olhando para aquilo. E aí a gente não cresce, a gente não expande, a gente pode passar uma vida colocando as coisas em caixinha de certo, errado, bom e ruim? Pode, né? Tem o livre-arbítrio para isso, mas a gente também paga um preço por isso, porque a gente não expande, não movimenta. Porque está sempre colocando. O movimento é sempre para colocar as coisas na caixinha, na caixinha, Sim. na caixinha. E aí Ai, não de tem. bom e ruim, de certo e errado, né? E aí você poda de si mesmo a chance de crescer com aquelas informações, né? De olhar por que isso está na minha vida. Né? E Que aí perde a incrível. chance de transformar a solidão em solitude, que é quando a gente tem ali a chance de realmente se conhecer, o que está provocando aquela solidão dentro de mim,
e aí você vai trabalhar naquilo e realmente se conhece, entra num processo de ir para dentro, e aí a solidão não é mais ruim, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa abominável. A solidão, às vezes, é gostosa, né? Eu adoro ficar na minha casa sozinha. Hoje eu tenho meu companheiro, meu parceiro, mas quando eu tô sozinha, eu tô bem hoje, eu tô feliz, eu não tenho mais medo de ficar sozinha. E quando ficar sozinha incomoda, a gente caça alguma coisa para fazer e vamos lá, né? E se incomoda. Incomoda por quê? Às vezes incomoda só porque eu gosto, eu naturalmente gosto de estar com pessoas, mas eu também gosto do meu momento. Então, é aprender a saber quem você é para entender, né, de onde está vindo aquelas necessidades que você está sentindo. Solidão ou não. E aí você vai conseguir aí se movimentar de acordo, né, com o que é saudável para você. Com certeza. Um indicador muito que foi muito forte para mim no meu processo foi eu entender que eu não conseguia muitas vezes ter um momento sozinha, por causa dessa dor de entrar em contato comigo. Eu não tinha prazer de estar só. Então, muitas vezes eu estava com as pessoas e hoje eu consigo, tipo, eu consigo e é prazeroso. Às vezes eu falo, marido, vai para lá, porque eu quero ficar aqui com o meu livro, ou só sem fazer nada. E é um prazer para mim, e uma coisa que alimenta esse prazer é quando eu vou nas casas de banho que tem aqui no Japão, que são as águas termais. Então é um momento ali que eu curto, que eu fico ali comigo mesma, que eu sinto o meu corpo, porque essa questão do meu corpo sempre foi um problema para mim, né? O formato do meu corpo, os meus traços, então assim, muitas coisas essa solidão vinha por esse autoabandono e essa falta de amor próprio, de ver as coisas bonitas em mim, de reconhecer, de ressignificar, né? Ainda mais nós mulheres que viemos de padrões de beleza, então é muito enraizado isso. Então, ali naquele momento eu sinto o meu corpo, acabo acolhendo ele, né? E é tão gostoso, é tão prazeroso. Então, se você passa, né? Se você tá escutando a gente e passa por processo de não conseguir ficar sozinha, é um indicativo para você olhar para você, né? A gente falou muita coisa incrível. Ah, espero que vocês gostem, né? Você quer falar mais alguma coisa, Ana Paula? Verdade, não, só que tenham coragem de olhar para essa solidão, que quanto mais você olha, mais você se acessa e menos doloroso fica, né? Não consegue sozinha. Eu não consegui sozinha olhar para os meus pontos de solidão, mas eu pedi ajuda e a ajuda foi fundamental, né? E às vezes não dá mesmo para a gente olhar, porque dói. Quem quer sentir dor, né? A gente foge da dor, mas a gente nem percebe às vezes que fugindo da dor a gente só provoca mais dor. Então, né, usa essa coragem, que é essa força que vem do coração, e encare aí esse monstro da solidão, que você vai ver que ele pode se tornar um bichinho de pelúcia. Bonitinho, fofinho. Fofinho, sim, Fofinho. apreciativo. E é bem exatamente isso. Às vezes a gente olha para alguma coisa, que nem aqueles filmes de criança que vê tipo uma bruxa na janela e a árvore. A gente acaba percebendo que, caramba, deixa eu olhar, será que é realmente isso que eu penso, que eu imagino? Né? E acaba ressignificando tudo isso. Então, olha para vocês. Realmente, que a a Paula falou assim, é muito verdadeiro, a gente acaba querendo fugir e a gente não consegue muitas vezes sozinho. Então, sejam eu posso dizer, humildes de falar, eu preciso de ajuda. E tá tudo bem precisar de ajuda. E tá tudo bem olhar pra gente. Eu gosto de reforçar que, para mim, precisa ter muita coragem para a gente olhar pra gente nu de si mesmo. E encarar e olhar, né? Enxergar os monstros, as nossas coisas que a gente julga, que a gente condena, que é o que é bom, que a gente gosta, tá tudo bem, mas o que a gente olha e a gente ainda condena, precisa ter muita coragem para isso. Verdade. Então, olhem E para tem um vocês. ser incrível dentro de cada um de nós, né? Quando a gente encara a solidão e olha o que está por trás dela, a gente dá a chance da gente conhecer esse ser incrível que tem dentro da gente e de se apaixonar pela gente, né? Então, utilizem essa coragem para dar esse passo diante da solidão aí. O que tem aí, né?
É isso, gente. Esperamos que tenha feito movimentos que tenha gerado vida em vocês. Deixem em comentários o que vocês acharam, se teve algum insight, se teve alguma coisa aí que conectou. Comenta com a gente, é muito importante, que daí a gente vai, né, fazendo um movimento aqui de saber quem está assistindo, entender as necessidades de vocês. A gente está muito contente de vocês terem visto até aqui. Obrigada, Amora Paula. Obrigada, Mana Carol. Beijo. Beijo!